Bom dia, irmãos. Graça e paz. É um momento de gratidão ao Senhor. E quando nós chega de gratidão que a gente fala, é de todo o nosso ser e de tudo que nós somos e de tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque não adianta, muitas vezes nós falamos de dízimos e oferta, mas a única coisa que convence o homem para que venha devolver aquilo que o Senhor tem dado é somente o Espírito Santo que te convence. Que esta manhã o Espírito Santo venha te envolver, para que tudo aquilo, aquela gratidão que o Senhor te deu, esse fôlego de vida, esse ar que você respira aqui esta manhã, essa gratidão que Ele te deu, que você está aqui esta manhã, para que nós podemos devolver aquilo que o Senhor tem entregado na nossa mão. E muitas vezes a gente não tem sido grato ao Senhor por isso. E muitas vezes nós temos negado ao Senhor nisto. Não somente como Pedro negou Jesus, nós também nos negamos Jesus, às vezes todos os instantes da nossa vida. Às vezes por momentos de gratidão ao Senhor. Porque muitas vezes nós negamos ao Senhor nisso aí, às vezes no dízimo das ofertas. Porque nós falamos assim, será que é o Senhor mesmo que está mandando a gente fazer isso? Mas Ele já deixou escrito na tua palavra. Então é uma ordenância. Se é uma ordenância, é gratidão. Ele nos deu essa gratidão. Ele nos deu força, saúde, nos prospera, para que nós podemos devolver aquilo que Ele nos dá. Ele não precisa, mas a nossa fé vem através de obras e através de ouvir a palavra de Deus e os mandamentos. Essa é uma ordenança que o Senhor nos dá. Feche os seus olhos neste momento. E antes da gente orar pelo dízimo e a oferta que você vai trazer de gratidão ao Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, e nós queremos orar em gratidão ao Senhor aqui esta manhã, pelo fôlego de vida que Ele nos deu, pelo ar que nós respiramos aqui esta manhã. Porque tem um versículo que na palavra de Deus fala assim: se nós respiramos, se nós andamos, é porque o Senhor permite. Se Ele não permitisse, nós nem levantaremos da nossa cama. Mas nós estamos aqui esta manhã para celebrar Ele, amém? Aleluia! Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, esta manhã, nós estamos aqui rendendo gratidão ao Senhor, gratidão ao Teu nome, gratidão àquilo que o Senhor tem nos dado, gratidão àquilo que o Senhor tem feito por nós. E nós estamos aqui diante da Tua casa rendendo gratidão e louvor a Ti, Pai, que esta manhã, Pai, nós colocamos diante a Ti, nós colocamos a nossa vida diante a Ti, nós colocamos a nossa vida diante a Ti. E este momento nós estamos aqui de os olhos fechados, olhando para dentro de nós, rendendo gratidão ao Senhor aqui esta manhã, pelo louvor que venha nos convencer dos nossos erros, que venha nos convencer, ó Pai, de tudo aquilo que às vezes nós não temos dado gratidão ao Senhor aqui esta manhã, que nós não temos oferecido ao Senhor, mas nós estamos aqui com os nossos corações abertos para receber da Tua palavra, receber do Teu amor, da Tua gratidão aqui esta manhã. Por isso, ó Pai, que nós estamos aqui esta manhã para Te louvar e Te bendizer.
Porque essa oportunidade nós estamos aqui esta manhã para abrir os nossos lábios, para proclamar o nome que está acima de todos os nomes. Porque o Senhor nos deu essa oportunidade, essa gratidão aqui esta manhã de estar declarando que o Senhor é o Rei dos Reis e o Príncipe da Paz. Aquele que vem, aquele que há de vir para buscar a tua noiva adornada, para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, para buscar uma igreja que é lavado com tuas vestes brancas. Essa maravilha que o Senhor nos faz aqui esta manhã, essa gratidão, que nós estamos iniciando o mês do ano 2023. Que este ano de 2023 nós viemos profetizar vidas, vigor, profetizar aquilo que o Senhor faz na nossa vida, testemunhar aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Porque muitas vezes nós não testemunhamos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que esse ano de 2023 nós viemos fazer diferença, que nós viemos fazer ao contrário daquilo que o mundo nos vê, mas que nós viemos fazer resplandecer a glória de Deus na nossa vida. Essa glória que o Senhor faz resplandecer em nossas vidas. Por isso que esta manhã, irmãos, que nós viemos dar gratidão ao Senhor. Se nós vamos almoçar, se nós temos o de comer, nós temos que dar gratidão ao Senhor, porque Ele nos deu e colocou na nossa mesa. Se nós temos dinheiro na nossa conta, é porque Ele nos deu e nós temos na nossa conta, e nós rendemos gratidão a Ele, é isso. Se nós não temos, também nós temos que dar gratidão a Ele, porque nós não temos, mas nós sabemos que não. A Bíblia nos ensina que Ele nunca viu um justo sequer na face da terra mendigar-lhes o pão. Ele te honra a mesma coisa. Mas nós temos que render gratidão ao Senhor, né, professor Elias? Render gratidão ao Senhor, porque Ele faz nos andar em ruas de ouro, Ele faz nos respirar algo novo, o bom perfume que nós devemos exalar do Senhor. Esse perfume, quando ele chega, que muitas vezes nós queremos atrair a presença de Deus até nós, mas para nós atrair a presença de Deus até nós, nós devemos levar a nossa adoração até Ele. E quando nós rendemos adoração e gratidão até Ele, Ele começa a descer o bom perfume sobre nós. Essa gratidão que está aqui parando aqui esta manhã, essa gratidão que está aqui parando aqui esta manhã, essa gratidão, não fica olhando para mim, irmão, olha para dentro de você, começa a falar com o Senhor assim: Pai, eu estou aqui essa manhã para render gratidão ao Senhor. Eu não estou aqui para ouvir aquilo que eu vim realmente querendo ouvir, mas eu estou aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para mim aqui esta manhã, porque eu quero sair daqui não da mesma forma que eu entrei nessas portas, mas eu quero sair daqui transformado, renovado pela Tua palavra, porque eu quero sair daqui fazendo a diferença, eu quero sair daqui cheio da Tua presença, porque é isso que eu estou aqui esta manhã buscando. Por isso que eu estou aqui, eu não saí do meu lar para me chegar aqui e sair da mesma forma que eu cheguei. Eu não saí do meu lar porque eu falo assim: eu não estou precisando de nada, mas eu cheguei aqui na casa do Senhor porque eu estou precisando. Isso é gratidão, porque eu estou precisando. Nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Sem Ele nada nós somos, sem Ele nem o ar que nós respiramos, nós respiramos. E muitas vezes nós ficamos se perguntando por quê? Por que, Senhor? Por quê? E Ele nos pergunta assim: por que o quê?
É só você me pedir. É só você me dar gratidão que eu te dou glória. É só você me dar gratidão que eu te dou honra. É só você me pedir, eu estou aqui para te dar honra. E eu honro aqueles que me honram. E eu sou representante daqueles lá nos céus, daqueles que me dão honra. Eu dou honra diante do meu Pai. E muitas vezes nós ficamos se perguntando: por que eu não sou assim? Por que eu não faço assim? Por que eu não choro na presença do Senhor? Essa honra é honra. E quando nós damos honra, nós choramos, nós prostramos, nós glorificamos. É essa honra. Se nós tocamos com honra. Porque através do som, o salmista Davi, para Saul ele tocava, os demônios tinham que sair pela melodia, pelo som dos instrumentos. Ele nem cantava, pelo som dos instrumentos saía. E assim somos nós na presença do Senhor. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para a honra e a glória daquele que vive e reina. Porque Ele se faz presente aqui neste momento. Essa é a glória de Deus descendo neste lugar. Eu posso ver a glória de Deus descendo neste lugar, esse ambiente. Se você fechar os seus olhos e começar a olhar com os olhos da fé que o Senhor te deu aqui esta manhã, você vai ver a nuvem de glória sobre este lugar. Você vai ver a nuvem de glória sobre você aqui esta manhã. Aleluia! O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer fazer você diferente. O Senhor te trouxe aqui porque, sabe por quê, irmãos? A Bíblia nos ensina assim, que não foi nós que escolheu o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu e nos chamou e nos nomeou e nos deu nome. Essa é a diferença que nós estamos aqui esta manhã. E muitas vezes nós chegamos na casa de Deus reclamando, sem dar gratidão. E muitas vezes nós chegamos aqui e falamos assim: eu vou sair daqui da mesma forma que eu cheguei. Irmãos, o Espírito Santo vai te pegar. O Espírito Santo vai te pegar, irmãos. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. O Espírito Santo vai te pegar. Se você entrou frio, Ele vai te esquentar. Ele vai fazer você fomegar. Ele vai fazer você pular no Espírito. Porque Ele é chama de fogo. E quando o Espírito Santo desce, Ele se move em você como Espírito, como fogo. É essa chama que o Espírito Santo está te dando aqui esta manhã. Irmãos, quando eu saí da minha casa, parecia que o Espírito Santo já até testificava comigo. Que eu falei assim: Senhor, hoje eu não quero falar nada na igreja. Hoje eu vou para ouvir a palavra. Mas quando eu sentei ali, o pastor Ravando passou e falou assim: você faz o ofertório para mim. Eu falei: Senhor, hoje eu não queria falar nada. Ele falou assim: é nos momentos que você pensa que você não quer falar nada, mas é o momento que eu começo a te usar. É o momento que eu começo a fazer de você um canal, um instrumento. Porque isso é gratidão. Você olhar para mim, Gonçalo, você vai me ver eu. Mas começa a olhar para dentro de mim, você vai começar a ver a gratidão de Deus. Por isso que Ele escolheu os verdadeiros. Ele está caçando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Só teve dois que foi segundo o coração de Deus. Primeiro foi Saul, que foi escolhido por Deus. Depois Davi, segundo o coração de Deus.
E até agora ele está caçando o terceiro coração de Deus, o terceiro coração de gratidão, aonde ele pode entrar. Porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas. Mas quando os véus se rasgou de alto a baixo, a Bíblia fala que ele deu separação de tudo. Mas para mover na sua vida hoje, o Espírito Santo, ele se largou de mover sobre a face das águas. Para quê? Se mover sobre a sua vida hoje, se mover sobre o seu coração, porque ele está dentro de nós, ele se move dentro de nós. Essa é a esperança de Deus para a tua igreja. Essa é a gratidão. Essa é a gratidão. Porque se o Espírito Santo nos comove, nos move, é porque Ele quer. Eu ouço o som das trombetas. As trombetas estão tocando. Oxi. E o templo de Deus está próximo. Ele foi, preparava um lugar, e voltarei para buscar a minha noiva. E ele já preparou o lugar, irmãos. Ele está chegando, está bem próximo para buscar a tua noiva. Por isso que o fôlego que você respira, é Ele que te dá. Por isso que o fôlego, aquilo que nós fazemos, não é aquilo que os nossos olhos desejam. Porque, com a licença da palavra, pastor Ravani, mas o Senhor me trouxe aqui essa manhã para falar para a tua igreja, para a tua noiva, que Ele está voltando, que Ele está chegando. E quando Ele chegar, Ele está chegando para buscar uma igreja adornada, lavada, remida no sangue. Às vezes você saiu da tua casa hoje para ouvir uma palavra mais tranquila, mais calma, mas você esquece que você carrega uma cruz. Ele deu a cruz para cada um de nós, porque quando Ele escolheu os 12 discípulos, Ele falou assim: você quer me seguir? Toma a tua cruz e me siga. Você quer me seguir? Toma a tua cruz e me siga. Você quer me seguir? Toma a tua cruz e me siga. Toma a tua cruz e me siga. Toma a tua cruz e me siga. Porque nós que congregamos, que servimos ao Senhor, nós temos que aprender a carregar a nossa cruz. A cruz é que nos vai dar a chave da nossa salvação. Porque o crente sem cruz, ele não rendeu os pés do Senhor ainda. Porque a partir do momento que você começa a carregar a tua cruz e aceitar a palavra, aceitar a convivência que Deus veio para te dar, ela começa a entrar como uma aljava no nosso coração. Ela começa a expandir. E esta manhã, querido, você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou, porque eu vejo a nuvem de glória neste lugar. Você acreditando ou não, mas o Espírito Santo vai passar perto de você. Ele vai te alcançar. Você acreditando ou não, a palavra dele vai ser pregada. A palavra dele vai ser viva e eficaz na tua vida. Porque é isso, essa redenção. Sabe por quê, irmãos, que o Senhor preparou isso para a igreja? Porque Ele diz assim: aquilo que os seus olhos não viu,
aquilo que você nem ouviu é o que eu preparei para ti. Então não importa, não olhe para quem está do teu lado e nem para quem está à tua direita. Eu sou o alvo, eu sou o alvo. Eu é que te levo a sua salvação. Eu sou o alvo, você é o alvo. Jesus é o alvo, o centro da vontade dele aqui na terra. É essa palavra. Eu sou assim, Senhor, eu não quero falar nada hoje, essa manhã, mas o Senhor fala assim: eu te uso no momento que eu quero, eu faço de você o que eu quero. E muitas vezes, irmãos, é isso que Ele faz na nossa vida. Ele te trouxe aqui essa manhã, não porque você quer, é porque Ele tinha algo para você aqui esta manhã. Ele tinha algo para você aqui essa manhã, pastor Ravan. É isso. A qualidade do Espírito Santo, esse mover. Às vezes nós falamos assim: eu estou com pouco tempo, pastor Ravan. Não pensa assim não, meu querido. O Espírito Santo me testifica. Eu faço aquilo na tua casa porque aqui o dono é Ele. Ele é fiel, meu querido. Me desculpa. A qualidade de vida. Às vezes vocês estão olhando para mim e falam assim: por quê? Porque Ele. Não, pode ser você. Pode ser você, querida. Não porque Ele, pode ser você. Você foi escolhido no ventre da tua mãe. Antes mesmo de você ser formado, o Senhor já tinha te ungido e tem te dado nome. Ele te deu nome para que hoje você estivesse aqui, celebrando a Ele com júbilos. Não importa a qualidade de vida, não importa a raça, não importa se você tem dinheiro em conta, se você não tem dinheiro em conta, não importa se você tem o de comer, se você não tem o de comer aqui esta manhã. Mas uma coisa você tem que ter certeza: a cruz que você carrega, ela te dá a salvação da vida eterna. Amém? Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pega em tuas mãos assim. Vamos fazer diferente, porque a Bíblia nos ensina assim: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E o que a esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Toma na tua mão aí, com um voto de gratidão ao Senhor. Levanta assim, ó, a tua mão assim no alto. E fala assim: Senhor, aqui esta manhã, como gratidão ao Senhor, eu estou trazendo na tua casa, como honra, trazer o dízimo e as ofertas no teu altar. Porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir a tua promessa. E eu vou fazer um voto ao Senhor, de ser fiel ao Senhor, honrar o Senhor em tudo que eu vier fazer na tua casa, em tudo que eu for fazer na tua casa. Pai, aquele também que está com tua mão levantada, mas não tem uma moeda para te oferecer aqui no teu altar também, mas que o Senhor honra ele. Põe na mesa dele o que falta, porque o Senhor nos dá o bastante para que nós podemos viver com alegria, para te louvar e te bendizer o teu santo nome, e honrar esta casa como sacrifício, louvor e adoração, porque é aonde nós temos para congregar e para bendizer e exaltar o teu nome aqui esta manhã.
aonde que o Senhor nos colocou nossos pés para firmar. Então aqui esta manhã, honra os teus filhos, e assim eu te louvo, e assim eu te agradeço. Amém, amém. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, pode trazer até o cotofilasco em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, graça e paz, amém? Quem foi abençoado nessa manhã e hoje? Glória a Deus. Perceptível, como disse a Jéssica, que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. Sem mais delongas, eu quero chamar as crianças aqui na frente, para a gente estar fazendo uma oração por elas, abençoando cada uma delas através da oração. Todas as crianças, come on please, por gentileza. Faça uma linha aqui na frente aqui, ó. Aleluia. Vem cá, Jéssica, fazer essa oração. Você já aproveitar, você vai orar para mim
pela Shirley, está com dores na barriga, pela Joelma e pela Kênia do Alexandre. Amém? Vamos se colocar de pé, estende suas mãos para cá. Vamos estar orando aqui. Senhor, nós te apresentamos a vida dessas crianças diante do teu altar. Que cada dia mais o Senhor possa estar abençoando a vida de cada uma delas. Que elas venham cada dia mais crescer na tua presença, estar na tua casa, fazer a tua vontade. Oh Espírito Santo de Deus, dê direção, guia, livra de todo mal, é o que nós te pedimos. Nós também, Senhor, oramos pela irmã Shirley, que está com dores na barriga, pela Joelma, pela Kênia, que o Senhor possa estar indo de encontro com cada vida, Senhor, neste momento. Cura, Senhor, com teu poder, liberta, Senhor, com teu espírito, que tudo aquilo que não provém de ti, que seja repreendido e caído por terra pelo poder do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sem correr. Aleluia. Amém, queridos? Quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Salomão, ele foi muito assertivo em dizer essas palavras aqui em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. E em cima delas, eu quero trabalhar com vocês, dando alguns direcionamentos ou orientações para que possamos tornar vencedor nesse ano de 2023, que já começou já, com tudo. Provérbios, capítulo 11, versículo 14, é um livro que se encaixa na classificação de poéticos. E aqui tem uma orientação de Salomão que serve para a nossa vida. Quem encontrou, diga amém. A palavra diz o seguinte aqui em Provérbios: não havendo sábios conselhos, fala assim comigo, sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Esse A aqui é com H, então é de existe segurança em bons conselhos. E é com base nesse versículo que eu quero trabalhar com você nessa manhã, te dando algumas orientações para esse ano que se começou, que nós possamos fazer para que possamos crescer nesse ano. E eu queria trabalhar com um tema nessa manhã: como me tornar um vencedor ou uma vencedora em meio às crises, amém? Como podemos nos tornar vencedor em meio às crises, em meio às circunstâncias, em meio às lutas, em meio às dificuldades? É uma pergunta que traz para nós o entendimento que existem maneiras de se tornar vencedor em meio às lutas diárias. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Todo ano que inicia, tanto em 2022 como nesse ano de 2023, sempre há no nosso coração, no começo de janeiro, uma esperança de um ano bom, de um ano que vai ser diferente do outro ano. Mas eu acredito que se a gente não tomar atitudes para que esse ano seja diferente, é apenas uma virada de calendário, concorda comigo? 2024 vai chegar de novo, se eu não tomar atitudes positivas, vai ser apenas mais uma virada de ano. Então eu quero te dar algumas orientações para que esse ano seja um ano excepcional na sua vida, amém? Mas entendendo que lutas vão vir, que dificuldades aparecerão e surgirão em meio à jornada. E o que você precisa fazer é seguir algumas dessas orientações para vencer nesse ano. Estou achando esse microfone ruim. Ei, som. Tá melhor isso aqui, não tá? Minha voz estava muito ruim no outro. Então o que acontece? Como me tornar um vencedor em meio às crises? 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 diz o seguinte: Davi respondeu: este teu servo, ele apacentava as ovelhas do teu pai. Quando vinha um leão, ou o quê? Ou um urso, e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto o leão
como o urso. Então, o primeiro ponto que eu quero te dar como orientação para esse ano de 2023 é: aprenda a enfrentar os desafios e os obstáculos que surgem no meio do caminho. Repita assim comigo: eu preciso aprender a enfrentar os desafios e obstáculos que surgem no meio do caminho. Esse texto é um texto de 1 Samuel, que nós entendemos que Davi, ele está comentando com Saul como ele conseguiria enfrentar uma situação que era o gigante vindo sobre Israel. E ele diz: olha, eu tive uma experiência uma vez que eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu apacentava elas, eu era pastor de ovelhas, e em uma das circunstâncias de eu cuidando dessas ovelhas, apareceu tanto o leão, como também apareceu um urso, mas eu consegui, diante dessas situações, vencer aquela dificuldade, eu consegui me safar daquela situação. Então a primeira atitude que eu quero que você entenda, nesse ano de 2023, para você e para mim se tornar um vencedor, nós precisamos aprender a enfrentar os desafios e os obstáculos que surgem ao longo do caminho. Então, o que eu aprendo com você lendo esse texto aqui? Leões e ursos, eles não respeitam os ambientes que você está. Fala assim comigo: os leões e os ursos não respeitam os ambientes que eu estou. O que isso significa para nós? O leão e o urso aqui significa adversário, inimigo. E inimigo não respeita o lugar onde você está. Eles vão te atacar dentro da sua casa, vão te atacar dentro do seu trabalho, eles vão te atacar durante o seu dia a dia, eles vão pegar você no estado muito bem ou no estado ruim. Leões e ursos não respeitam a situação que você se encontra e nem o local. Por que eu quero dizer isso aqui? Porque entenda uma coisa: as maiores lutas e entraves que nós enfrentamos é no dia a dia da vida, sim ou não? É no trabalho, é na casa, é no trânsito. O que eu percebo? Leões e ursos não respeitam local, não respeitam idade, não respeitam tempo. Eles são animais predadores, prontos para poder atacar. O que eu aprendo com Davi? A primeira atitude que eu aprendo com Davi é que ele estava apacentando ovelhas e entendeu que situações em que leões e ursos poderiam atacar, ele estava o quê? Preparado. Então, a primeira atitude que eu aprendo com você é: esteja preparado, independentemente do local, do tempo, da circunstância ou da idade. Amém ou não amém? Esteja preparado. A palavra de Deus nos orienta para a gente ser simples como uma pomba, mas também ser prudente como a serpente. Isso traz para nós o entendimento de estar preparado em diversas situações. Perceba uma coisa: se Davi estivesse sem o cajado, se Davi estivesse fora de atenção, esse leão e esse urso teria tragado a vida das ovelhas juntamente com a vida de Davi. Amém ou não amém? Outra coisa que eu aprendo com você: os leões e os ursos não respeitam a sua vida financeira. Repita-se comigo: os leões, mais forte, os leões e os ursos não respeitam a sua vida financeira. Você pode estar muito bem financeiramente, ou você pode estar muito mal financeiramente. As lutas e as dificuldades acontecem nas duas estações, você estando bem ou ruim. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque é muito comum a gente pensar que estando financeiramente bem, não vai haver problema. Só que quanto mais você cresce, quanto mais você desenvolve, quanto mais você fica bem estabilizadamente, financeiramente falando, as lutas vão aparecer, é de acordo com a circunstância. Então, a primeira orientação para esse ano é: aprenda a enfrentar os desafios e os obstáculos que surgem ao longo do caminho. Amém ou não amém? Vai comigo em Juízes, capítulo 16, versículo 23. Juízes. Uma segunda orientação para esse ano é: aprenda a aceitar as responsabilidades pelas próprias ações e resultados. Juízes capítulo 16, versículo 23. Todo mundo encontrou? Juízes 16, versículo 23 diz o seguinte:
os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, para se alegrar, e diziam: o nosso Deus, com D minúsculo, entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava a Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. E trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando fizeram ficar em pé, entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Versículo 28. Sansão, ele fez o quê? Ele reclamou, ficou triste. O que ele fez? Ele clamou, ele buscou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim, dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu vingue dos filisteus, que furaram os meus olhos. E em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a mão esquerda na outra. E disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que havia matado durante a sua vida. Perceba uma coisa: por que eu disse para você que você precisa aceitar a responsabilidade pelas suas próprias ações e resultados? Porque nós entendemos que Sansão, ele nasceu com um propósito, de ser juiz sobre Israel, e ele cumpriu durante um tempo esse legado que ele levantou. Mas durante a caminhada, durante a jornada, Sansão, ele cometeu muita gafe. Ele se envolveu com pessoas que não deveriam envolver, ele se relacionou, assumiu responsabilidades, brincou com coisas que não deveria brincar, e isso tudo gerou para Sansão um resultado. Isso tudo fez com que Sansão chegasse a um patamar de responsabilidades. Nós entendemos que por causa das atitudes que Sansão tomou durante a trajetória, os olhos dele foi vazado, ele foi motivo de escárnio para as pessoas poderem zombar do próprio Deus. Agora, nós lemos um texto que está Sansão diante de uma multidão, diante de um povo, em que ele está preso, humilhado, cabelo está crescendo ainda, mas não está crescido, e ele está sendo motivo de chacota, motivo de vergonha, motivo de escárnio. Mas por que isso aconteceu? Porque Sansão tomou direções erradas durante a jornada. Mas uma coisa eu aprendo: quando ele está numa situação que ele vê que não tem mais escape, o que ele faz, Bruno? Ele não reclama, ele não distancia de Deus, ele não fica sentindo rejeitado por Deus. A atitude que Sansão tem é de pedir a Deus mais uma oportunidade. O que eu aprendo com você? Em situações que você se encontra aparentemente humilhado, você precisa pedir ajuda a Deus. Você precisa pedir ajuda a Deus. Foi justamente isso que esse moço fez. Ele pediu ajuda a Deus em uma situação de humilhação. Ele está agora com os olhos furados. Ele está comendo literalmente o pão que o diabo amassou, porque toda a humilhação que ele tinha feito com o povo filisteu, agora está sendo retribuído 3, 4, 5 vezes mais. Mas o texto me chama a atenção no versículo 28, olha comigo o versículo 28. O versículo 28 me chama a atenção porque Sansão, ele fez o quê? Ele clamou ao Senhor. E perceba que o texto apresenta Senhor aí como S maiúsculo, significando o verdadeiro Deus. Diferente de outros, ele clama ao Deus que pode ajudá-lo. Diferente dos demais que estão clamando a Dagom, a outros deuses, ele busca o Deus assertivo e ele clama dizendo o seguinte: Senhor Deus, peço que te lembres de mim. Deus, lembra que eu tenho história com o Senhor. Mesmo que eu me encontre numa situação hoje de humilhação, de derrota, mesmo que as minhas atitudes me levaram para essa situação, para esse precipício, mas lembra, Senhor, eu tenho uma história com o Senhor.
Eu não sou esse povo filisteu que não tem aliança contigo. Eu sou nazireu, eu nasci para isso, para servir o Senhor. Embora as minhas atitudes me levaram para essa situação aqui, eu não culpo o Senhor. E olha o que o texto diz aqui no versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim. E olha o que ele pede: dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Perceba uma coisa, essa vingança que ele está tendo aqui, não é uma vingança interna. Ele está querendo defender o nome do Senhor, porque o nome do Senhor estava sendo humilhado pela situação que ele se envolveu. Quem entendeu isso? O nome do Senhor estava sendo um motivo de escárnio, porque ele envolveu Deus nessa situação. Só que agora, para ver livre, ele entende que pela força natural dele ele não consegue, pela inteligência dele ele não consegue, porque a inteligência dele levou ele para essa situação. E ele faz o que agora? Ele clama a Deus. E perceba o tanto que nosso Deus é um Deus misericordioso. Porque se fosse talvez eu e você na condição de Deus nesse lugar, não teria sido misericordioso com Sansão, não teria atendido, mas Deus, ele revela diferente de nós. Olha o que o texto diz, versículo 29. Não foi depois de 3 dias, foi quando? Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio, que sustentavam um templo, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus, e empurrou com toda a sua força, e o templo o quê? O templo caiu. E esse texto diz que na morte de Sansão, na morte dele, ele matou mais do que em vida. O que isso significa para mim? A primeira atitude que nós aprendemos com Sansão é que ele aceita as próprias responsabilidades pelas próprias ações que ele havia cometido ao longo da jornada. Ele não culpa Deus, ele aceita: não, eu estou aqui hoje com os olhos vazados, eu estou aqui hoje como sendo alguém humilhado, porque eu me envolvi. Isso não é culpa de Deus. Algo que eu percebo que é natural do ser humano é tentar transferir a responsabilidade das situações que estão acontecendo. Eu gosto de abrir caixinha de pergunta no meu Instagram, e direto reto eu abro uma caixinha de perguntas, as pessoas me perguntam algumas coisas. E esses dias para trás me perguntaram por que Deus deixa crianças morrerem, por que o inocente morre, por que a fome acontece, e várias perguntas. E eu percebi naquelas perguntas que o ser humano em si, ele gosta de terceirizar uma responsabilidade, como se Deus fosse culpado dos nossos pecados, como se Deus fosse o responsável porque crianças passam fome, como se Deus fosse o responsável porque ímpios prevalecem e os que são certos morrem. Mas o que eu percebo com você aqui vendo Sansão? Sansão não culpa Deus. Fala assim comigo: eu não posso culpar Deus. Você não tem que culpar Deus, você tem que assumir a responsabilidade que você está. A segunda coisa que eu aprendo com você: ele aprende a adaptar as condições que ele está. Ele aprendeu a adaptar. Ele estava com os olhos vazados, e ele, acredito eu, que pensou: cara, eu nunca mais vou servir para o quê? Para mais nada. Eu estou com os olhos vazados. Isso aqui não é um cara que nasceu com os olhos vazados, é um cara que ao longo da jornada tiraram a visão dele. É diferente. Uma pessoa que nasce nessa condição é uma coisa, outra pessoa que passa a ter essa condição é outra coisa. Então, imaginando eu, hipoteticamente falando aqui, Sansão, preso, humilhado, com os olhos vazados, ele deve ter pensado assim: poxa, eu sou um guerreiro, eu sou conhecido pela minha força. A situação que eu me encontro aqui hoje, mesmo que eu encontrar liberdade de vida, eu não presto para mais nada. Sim ou não, queridos? Não estou falando de alguém que é um cozinheiro, estou falando de alguém que é um guerreiro, de alguém que está com a possibilidade, ou foi o mais forte, digamos assim, falando pela palavra de Deus. Mas o que ele faz? Ele adapta as condições. Terceira coisa que eu aprendo com você, fala assim comigo: ele reconhece que sem o Espírito de Deus, ele é um homem comum. Ele reconhece que sem o Espírito Santo de Deus, ele é apenas um homem comum. Ele é apenas um simples homem. Ele viu isso na pele, ele viu isso na prática, porque com o Espírito Santo de Deus, era uma coisa: pegava leão, abria, lutava, vencia, pegava portão, arrancava. Mas sem o Espírito Santo de Deus, ele tornou um homem com os olhos vazados.
Uma outra coisa que eu aprendo com você é que ele clama o favor de Deus, ele inclui Deus no assunto, ele traz Deus para dentro da situação. Ele fala: Senhor, olha, esse povo está zombando do Senhor, esse povo está escarnecendo o teu nome. Ô Luciano, está dando uma reverberação, é por causa da chuva, né? Ele traz Deus para dentro do negócio. Como assim? Ele faz Deus entender que por mais que ele esteja errado na situação, como Sansão, porque ele errou, mas ele traz a consciência de Deus, dizendo o seguinte: Deus, olha, esse povo está zombando do Senhor. Eu reconheço que o erro foi de quem? Foi quem? O erro foi meu, mas esse povo está zombando do Senhor. Olha, me resta uma única solução agora, Senhor. Eu quero te envolver. De que maneira? Me retribua novamente com o teu Espírito Santo, porque a partir de hoje vai ser o último dia que esse povo vai zombar do Senhor. Vão todos morrer com essa zombaria deles. Então a segunda coisa que eu aprendo com você é: aprenda a aceitar a responsabilidade pelas suas próprias ações e resultados, e faça dessa situação uma atitude ou uma ação vitoriosa. Amém? Mesmo que você se encontre numa situação de humilhação, aprenda a reverter essa situação no ano de 2023. 1 Reis capítulo 11, versículo 1. Estou suando, será que é poder? Ou é calor? Você pode dar uma glória a Deus aí? Oh, aleluia, igreja de crente. 1 Reis capítulo 11, versículo 1. Um terceiro conselho para esse ano de 2023. Fala assim comigo: eu preciso aprender com os erros e os fracassos dos outros. Eu tenho que aprender. 1 Reis capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E aqui diz o texto, olha: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês, para seguirem os seus deuses. Mas olha o que Salomão faz. A estas, Salomão se apegou com amor. As mulheres que Deus diz para ele: ó, não envolva, não mexe, não encosta, a estas Salomão se apegou com amor, ou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram preciosas e 300 concubinas. E as suas mulheres, as mulheres que Deus disse para ele não se envolver, fizeram o que com ele? Lhe perverteram o coração. Versículo 4: sendo já velho, suas mulheres se perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, o seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, o seu pai. Salomão seguiu Astarote, deus dos sidônios, Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez, o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, o seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu, que ridículo. O cara teve um encontro com Deus, o cara recebe sabedoria da parte de Deus, e agora o cara está levantando o altar para outro Deus. Eu não consigo entender Salomão nisso aqui não. Eu leio esse texto, eu fico em choque em ver que um homem tão sábio, mas tão sábio, cai numa situação como essa, porque ele ouve um conselho de Deus: olha, não se envolva com mulheres que não pertencem ao meu povo. E o cara vai e se envolve. Em seguida, o coração do cara é pervertido a seguir outros deuses que ele nem tem comunhão com eles. E agora o cara está o quê? Indo mais além, está construindo o altar para outros deuses. E olha o que acontece no versículo 8. Versículo 8: assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Vou ler com você um negócio interessante que me veio à mente aqui, ó.
Perceba o versículo 8. Olha que interessante. Assim fez para quantas mulheres? Para quantas? Todas as suas mulheres. São quantas mulheres? 800 e 300 concubinas. Então, pelo menos, pelo cálculo lógico aqui, 800 altares foi levantado por quem? Por quem? Vocês estão com dúvida? Tá por quem? Por Salomão. Cara, teve chance, mas de arrepender, ué? Tudo bem, encerrar um altar, mas 800 altares, pelo menos aqui, pelo entendimento do texto, esse moço levantou. Ou seja, isso demonstra que não tinha arrependimento nenhum. Quando eu leio esse texto aqui, me dá um choque, porque é um cara que recebeu de Deus sabedoria. É um cara que teve encontro com quem? Com Deus, cara. E o cara agora está distanciando de Deus a ponto de levantar altares para outros deuses. Versículo 9. O que acontece? O Senhor se indignou contra Salomão por ter o quê? Desviado o seu coração do Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido quantas vezes, queridos? 2 vezes. Quem aqui, que está aqui nesse lugar, o Senhor apareceu face a face para você? É ninguém. Face a face não, ninguém. Ninguém. O moço aqui tem 2 visões com Deus, e ele permite o coração dele ser desviado. Eu não entendo isso aqui não, eu fico sem entender isso aqui. Versículo 10. E ordenado que não seguisse outros deuses, ele porém não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. O que eu aprendo com você? A gente precisa aprender nesse ano é com o erro e o fracasso do outro. Não necessariamente você precisa cometer o fracasso ou o erro para poder aprender, amém ou não amém? Você tem que aprender com o outro. E nós estamos lendo um texto aqui que Salomão, ele mostra na prática, cara, o que dá desviar o coração de Deus, a forma como ele comporta após desviar o coração de Deus. O que eu aprendo com você? A primeira coisa que eu aprendo com você: não desobedeça as direções que Deus te dá. Fala assim comigo: eu não posso desobedecer as direções que Deus me dá. Tem direção que Deus te dá. Eu estou incomodado com esse trem. Tem direção que Deus te dá. Eu tenho toque, viu? Irmãos, não repara não. Ei, não. Está um pouquinho melhor de novo. Não desobedeça as direções que Deus te dá. Olha, a vida cristã, ela é enxertada com o Espírito Santo de Deus, amém ou não amém? E o Espírito Santo, que é Deus, ele fala com você, essa é a função dele. Ele vem para conscientizar o homem do pecado, da justiça e o que, Márcio? Do juízo. Então ele fala com você o tempo todo. O problema é que nós não atentamos para ouvir a voz de Deus. E aqui agora, o que eu aprendo com você vendo Salomão? Cara, presta atenção, é um cara que nasceu dentro do Evangelho, digamos assim. É um cara que tem Davi como pai. Como é que esse cara que tem Davi como pai distancia da fé e vai servir outros deuses que conheceu com as suas concubinas e mulheres? Entenda uma coisa que eu aprendo com você. Isso aqui eu aprendi na prática lendo a palavra de Deus. Deus ele não tem crise com muitas coisas não. Mas uma coisa Deus tem crise, e eu vejo de Velho Testamento ao Novo Testamento: adoração a outros deuses. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deixa eu falar com você uma coisa: se você um dia resolver internamente distanciar de Deus, quero te dar um conselho: não adora outros deuses. Fica frio, fica neutro, não adora outros deuses. Não adora. Porque entenda uma coisa, Elisângela, existem algumas coisas que nós estamos envolvidos nela, que não tem como você agora mudar isso. Por exemplo, eu sou pastor, mas daqui 5, 6 anos eu viro pai de santo. Não bate, não bate. É preferível desviar da fé e ficar o quê? Neutro. Acho que Deus não incomoda com isso. Mas se eu, irmãos, ou qualquer um de vocês que servem a Deus, declara o Senhor como Deus, distanciar da fé, e agora, Lucas, fazer automaticamente tudo aquilo que você entendeu a vida toda que é errado, adoração de outros deuses, meu irmão, isso aí é uma afronta das maiores que acontece. Justamente acontece com Salomão. Sim ou não? O cara distancia de Deus,
e agora ele vai voltar, ou vai começar a prática de levantar altares para outros deuses. O que eu quero dizer para você nesse ano? Eu não sei, olha para mim, todos que estão aqui, eu não sei como vai estar o teu coração até o final desse ano, mas uma coisa eu quero te orientar: se apegue a Deus. E se porventura você internamente, por seu livre-arbítrio, decidir não servir a Deus, não volte a práticas antigas, não levante outros deuses, seja então neutro. Eu quero ser agora à toa, mas levantar altar para outros deuses, para quem que é agora já convertido, que conhece a palavra de Deus, isso soa como uma afronta para Deus, sim ou não? Um quarto conselho para esse ano, vai comigo em Êxodo capítulo 14, versículo 1. Então eu já disse nessa manhã para você, aprender a enfrentar os desafios que surgem ao longo do caminho, já disse para você aceitar a responsabilidade pelas suas próprias ações, já disse para você aprender com os erros e os fracassos dos outros, e agora eu quero falar com você sobre manter a motivação e a determinação mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Êxodo capítulo 14, versículo 1. Todo mundo encontrou? Todo mundo encontrou? A palavra diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pior-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefum. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra, escolhidos todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Versículo 9: os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pior-Airote, diante de Baal-Zefum. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com o quê? Com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Olha o versículo 13, leia comigo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e veja o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fala assim comigo: nesse ano de 2023, o Senhor lutará por mim. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de você e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu, o Senhor, quando for glorificado em Faraó,
nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia adiante dos seus cavaleiros, então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralhas à direita e à esquerda deles. O que eu aprendo com você? Manter a motivação e a determinação, mesmo que tudo pareça difícil. Aprenda a manter a determinação, mesmo que as coisas pareçam difíceis. O que eu percebo nesse texto? Eu percebo nesse texto um povo que apresenta estar confiante no começo. Quando está sendo liberto do Egito, está todo mundo confiante. Mas quando eles percebem que agora os egípcios voltam para poder perseguir, todo mundo o quê? Desanima, murmura, reclama. E agora, Moisés, você tirou a gente lá daquela terra para morrer aqui no deserto, para morrer debaixo de humilhação. Eu preferia continuar servindo aos egípcios. E aí, a direção que Moisés tem é diferente dos demais, que ele é um líder que pensa. E ele clama a quem? A Deus. E em meio a uma situação impossível, Deus, ele abriu o mar vermelho. O que eu quero que você aprenda nesse ano de 2023? Meu irmão, pode estar tudo fechado, todas as portas fechadas, pode estar tudo dando errado, mas se Deus vai contigo, você vai conseguir. Moisés não tinha certeza como Deus iria fazer, Moisés não sabia de que maneira, porque Deus não havia revelado para ele. Mas uma coisa, Moisés, nesse ponto aqui ele revela, que a confiança dele estava em Deus. O que eu quero que você faça nesse ano? Por mais que o mar esteja fechado, por mais que as portas estejam fechadas, por mais que tudo está dando errado e você não sabe a solução, aprenda a confiar em Deus. Ele que abre porta, Ele que fecha a porta, Ele que abre mar, Ele que fecha mar, Ele é Deus. O nosso problema é que nós queremos ver como Deus irá fazer, não preocupa como Ele irá fazer. A sua preocupação tem que estar em apenas confiar que Ele vai fazer. Está sendo bênção? Um outro conselho, meu tempo está acabando aqui, tinha mais conselhos, mas eu quero dar pelo menos mais 2 conselhos aqui. Vai comigo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Nesse ano, eu quero que você aprenda a desenvolver as habilidades que Deus te deu. Fala assim comigo: nesse ano, eu vou aprender a desenvolver as habilidades que Deus me deu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 diz o seguinte: Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele. Repara o texto comigo. De quem que é a armadura, doutora? De Saul. A armadura é de quem? De Saul, não é de Davi. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, ou seja, a confecção era do tamanho de Davi, não, era de Saul. O tamanho dos calçados não era para Davi, era para Saul. Versículo 39: Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia o que? Usado, não era do dia a dia dele, não fazia parte da programação dele. Versículo 39: Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: olha, eu não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi retirou aquilo sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de quê? De pastor,
que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção dos filisteus. O que eu aprendo com você? Estou até suando, acho que é esse moletom. Eu aprendo com você que por mais que a espada, por mais que a armadura seja a indumenta certa para lutar, mas Deus não deu aquilo para Davi. Deus deu um cajado e 5 pedras no ribeiro. O problema é que nós queremos usar a ferramenta que Deus deu para quem? Para o outro. E achamos que aquilo que Deus deu para o outro é para mim também. Entenda uma coisa: nem tudo que serve para você se encaixa em você, se encaixa em mim. Sim ou não? Esse texto é a prova viva que Deus, Ele tem um compromisso com cada pessoa. Se Davi tivesse ido com a espada, que era a ferramenta certa para se usar, ele teria perdido a batalha. Se Davi tivesse colocado a couraça para poder lutar, ele teria perdido a batalha. Sabe por quê? Porque aquelas armaduras, Sênia, não era de Davi. Era de quem, Ana Clara? De Saul. Nesse ano, eu quero que você valorize as suas habilidades. Eu quero que você foque naquilo que Deus te deu. Não foca no que o outro está fazendo. Foca naquilo que Deus deu para você. E quando você colocar em prática, você vai perceber que aquilo que Deus te deu é tão precioso quanto aquilo que Deus deu para o outro. Mas foca naquilo que Deus te deu. Eu vi uma frase uma vez num livro que diz que um macaco nadando ele é péssimo, mas para escalar uma árvore, um peixe também não dá conta. Então cada um tem uma desenvoltura e uma habilidade para exercer alguma coisa. Você só precisa fazer o quê? Descobrir qual que é aquilo que Deus te deu, a sua dádiva. Um outro conselho para esse ano, Marcos capítulo 6, versículo 1, é o último. Tinha mais aqui, no meu tempo já estourou. Marcos 6, estou suando. Marcos 6, versículo 1. Acho que é o peso da camisa da El Shaddai, né? Camisa pesada. Marcos capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por mãos? Olha esse versículo específico agora. É essa parte que me chama a atenção. O que o texto diz? Não é este o quê? O carpinteiro? Olha que revelação tem aqui nesse negócio. Fala assim comigo: não é este o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e as suas irmãs não vivem aqui entre nós? O que eu aprendo e eu quero te ensinar para esse ano 2023? Fala assim comigo: eu preciso encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Aprenda a encontrar um equilíbrio. Nós sabemos que a função de Jesus como enviado é para ser aquele que faz a expiação do pecado do mundo. Essa é a função dele como Deus, certo? A palavra apresenta Jesus como 100% homem, 100% o quê? Só que como humano, ele tinha o quê, Elias? Uma profissão. Ele era o quê? Carpinteiro. Ou seja, ele tinha responsabilidades. Alguém com certeza comprava dele alguma coisa. Ele era carpinteiro, ele trabalhava. Ele tinha que cumprir um horário de serviço. Ele tinha que prestar algum tipo de trabalho. Ele era o quê? Carpinteiro. Quem trabalha, presta serviço e alguém compra esse serviço. Aprenda nesse ano a encontrar um equilíbrio com a sua vida pessoal, com a sua vida no trabalho e com a sua vida na igreja. Eu já vi na caminhada cristã muita gente desanimar. Por quê? Porque fica socado o tempo todinho na igreja, socado, e esquece de família. Aí no final, ele consegue permanecer, mas o povo em casa quer distância de igreja, porque entendeu que aquele sujeito, quando converteu, agora ficou o que, Elias? Bitolado, só quer saber de igreja. E inclusive esse povo é o que dá mais trabalho para a gente, porque fica dando palpite, entrando, mexendo.
O que é que Jesus nos ensina aqui de forma prática? Aprenda a ter uma vida equilibrada. Fala assim comigo: eu preciso aprender a ter uma vida equilibrada. Aprende. Ó, dia de culto, vem para o culto, moço. Gente, tem hora que eu fico pensando, é muito pouco tempo para muito problema. Terça-feira, oração. Quinta-feira, culto da vitória. Sábado, dos jovens. Domingo, culto na parte da manhã, escola dominical, e à noite. É só vir, participar e o quê? Congregar. É no máximo 4 dias. Se você vier na quinta-feira e no domingo, meu Deus do céu, tá top demais. Mas o que arruma? Arruma dificuldade. Arruma problema. Ah, eu não consigo. Por isso, por aquilo outro. Ou quando vem demais, arruma problema. O que eu quero te trazer para esse ano de 2023? Seja uma pessoa participativa, mas não esqueça dos seus. Cuida da sua casa também. Seja uma pessoa frequente, mas cuida do seu trabalho também. Em contrapartida também, trabalhe, mas tire um tempo para Deus também. Amém ou não amém? Domingo nós aprendemos a vida toda, que é de quem? É do Senhor Jesus. Então domingo seu, a não ser que seja uma situação que você precise, venha para a casa de Deus. Não abra mão. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Cadê o louvor aí? Fazer um belisquetezinho aqui. Louvor. Eu quero que você pegue esses conselhos e aplique na sua vida, meus irmãos. Amém? Tira um tempo para Deus, senhor. Mas o tempo que é seu trabalho, não precisa evangelizar, não precisa gastar. Você trabalha no serviço lá. Você é contratado, Lucas, para trabalhar. Não é para pregar, não é para discipular ninguém. Não confunda as coisas. Mas em contrapartida, quando for o tempo de ensinar os outros, ensina. Fala alguma coisa útil. Amém ou não amém? Amém ou não amém? A Embaré lá é um trabalho. A usina é um trabalho. E você vendeu o seu tempo para aquela pessoa lá, o seu chefe, para você trabalhar. Não é para você ensinar sobre Jesus lá. Olha o equilíbrio aí. Só que em contrapartida, quando tiver oportunidade, o que, Luiz? Eu falo de Jesus para aquela pessoa. Eu quero orar com vocês nesse momento, enquanto eles vão preparando aqui. Você foi abençoado essa manhã? 2023 só será um ano diferente quando você concatenar na sua cabeça que será um ano diferente. Quando você colocar, vai ser um ano diferente, tendo lutas, tendo problemas, tendo perseguições, tendo aprovações ou rejeições, não importa. Esse ano vai ser o ano da minha vitória. Tudo começa quando você coloca na sua mente que vai conseguir as coisas. Entenda uma coisa: o seu Deus não ficou preso em 2022. Ele continua e continuará sendo seu Deus em 2023, 2014, 2030, 2040, 2050. Ele continua sendo seu Deus. Amém ou não amém? Estou sem voz já, me ajuda aí no louvor aí. Está sem voz já. Aleluia. Essa chuva desgastou minha voz. Segura aí, Tiagão. Nós vamos começar fazendo diferente hoje. Eu queria que nesse momento, de verdade mesmo, é um pedido pastoral, que você cantasse, mas cantasse com o coração mesmo. É a última canção para a gente ir embora. Eu vou dar a benção apostólica, você vai embora almoçar. Mas eu queria que agora você entregasse assim de verdade um louvor sincero a Deus. Por quê? Porque nós pregamos uma mensagem aqui, jogamos sementes, mas o Espírito Santo precisa plantar isso no seu coração. E qual que é a maneira que a gente faz isso? Através de louvores, de adoração ao nome do Senhor. Amém? Então os meninos, vamos puxar os meninos aí, mas quem vai cantar somos nós. Amém? Se entrega.
Vamos lá, Sênis. Eu tenho um Deus. Diga isso. Que não vai deixar Isso. esta luta me matar. Canta com força, com alegria. Espero me tomar. Por mais pressão Que esteja a situação, não importa. O controle ainda está. O controle está na mão do Senhor. Alma de tua O choro dura uma noite. O choro dura uma noite. Mais alegria. Mais alegria. Ela vem pela manhã. Eu acredito. Eu creio. Eu creio. Oh, aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Segura aí a igreja. Mesmo que tudo dê errado, mesmo que falte, todavia, vou me alegrar no Senhor. Vou me alegrar no Senhor. É uma decisão. Todos nós. Ainda Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Deus, nós não sabemos como vai estar esse ano agora, a economia, como vai estar a igreja, como vai estar os princípios que nós criamos e aprendemos a vida toda. Nós não sabemos como vai estar a viagem, como vai estar o trabalho, mas uma coisa nós queremos dizer nessa noite: nos ensina a alegrar, mesmo diante das adversidades. Se a rota da rifa der certo, eu estou alegre, mas se der errado, eu estou alegre e confiante no Senhor. Se o médico apresentar um laudo ruim, eu estou alegre, estou confiante no Senhor. Se as lutas, os mares, os vendavais baterem na minha porta, mesmo que eu não entenda o porquê, me ajuda a aprender a estar alegre e grato ao Senhor. Tua palavra diz que quando uma porta se fecha ali, outras portas se abrem ali. Tua palavra diz que quando o mar parece que está fechado, o Senhor abre. O Senhor é o Deus que fecha a porta, o Senhor é o Deus que abre porta. Deus, uma oração eu te faço nessa manhã, juntamente com a tua igreja. Nos ensina a alegrarmos no Senhor,
dando certo ou dando errado. Independentemente do resultado, a nossa confiança, ela precisa e estará presa, fixa em Ti. Que ninguém aqui passe por nenhuma dificuldade esse ano, mas se passar, que o Senhor esteja cuidando de tudo. Que ninguém passe por uma notícia negativa do médico, mas se passar, ajuda com que a fé mude esse resultado. Queremos dizer, Pai, que nós não sabemos qual é o cenário desse ano. Está tudo embaçado. Os nossos passos não podem ser vistos assim. Mas o Senhor é o Deus que sonda, que enxerga, que vê muito mais do que eu. Então quero dizer para o Senhor, não sei o que irá acontecer nesse ano, mas eu quero depositar a minha confiança em Ti, que seja conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Se pessoas aqui estão aqui nessa manhã aqui, precisa mudar de serviço, de uma direção nova, dê a direção nova, mas não deixa o pão faltar na casa. Se alguém aqui precisa de ir ao médico e buscar um resultado, que o Senhor seja a força, que o Senhor seja presente. Deus, guarda o Flávio, guarda os irmãos que viajam, o Guilherme, guarda eles na viagem. Seja a mão protetora, livra do homem mau, da mulher mau. Guarda os nossos irmãos que estão aqui trabalhando com serviço pesado, com serviço simples. Guarda a integridade física e a integridade mental do Eduardo, dos irmãos que estão aqui nessa manhã, do Tiago que pega viagem. Deus guarda nesse ano de 2023, que Regina e Jardel consigam o que eles querem em nome de Jesus. Que sonhos e planos possam ser realizados, mesmo diante da adversidade, mesmo dizendo o médico que não pode, que é impossível, que o Senhor faça. É a oração que eu faço do fundo do meu coração para a igreja que eu tanto amo nessa manhã, em nome de Jesus. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida. Tenha um